Desculpa os irmãos, nós tivemos. Vamos falar desse texto, então. Quantas vezes nós entramos, né, em situações complicadas, em labirintos que dificultam as nossas vidas, né, que trazem momentos difíceis. E às vezes a gente fica perdido, né, por um bom tempo na vida, dentro desses labirintos que a nossa família, que nós pessoalmente podemos enfrentar. Deixa eu contar uma história, uma ilustração da mitologia grega, né, para a gente entender aqui uma ilustração para o nosso estudo. Atenas passava por um momento bastante difícil, pois era obrigado a pagar abusivos impostos ao rei Minos, o rei de Creta. Tais tributos, eles consistiam em oferecer 7 rapazes e 7 donzelas que serviriam de alimento para o Minotauro. Um monstro com cabeça de touro e corpo servia de... era esse Minotauro, né? Ele servia... Esses jovens serviam de alimento para o Minotauro. E então, ninguém conseguiria entrar naquele labirinto e sair de lá sem uma ajuda. E a saber de tal situação, Teseu, ele demonstra uma prova de coragem e oferece, né, como uma das vítimas para entrar naquele labirinto. O objetivo dele era entrar no labirinto e derrotar o Minotauro. E fazendo com que os rapazes e as moças não corressem mais risco de serem mortas e serem oferecidas como sacrifício ao Minotauro. E ele conheceu, antes de entrar no labirinto, a Ariadne, que era a filha do rei. Essa jovem ofereceu a ele o presente, que era uma espada e um novelo de linha, para que ele conseguisse derrotar o monstro e logo depois ele pudesse sair do labirinto. 3 coisas nós vemos aí. Um labirinto difícil de sair. A outra coisa é o sacrifício que se é feito para um deus, entre aspas, né? Um minotauro, ou para um monstro. E depois nós vemos um homem se colocando como disposto a sacrificar a sua própria vida para salvar os outros, no sentido de que ele entrar lá e iria tirar aquelas pessoas daquele labirinto. Teseu foi bem sucedido na sua missão, matou o Minotauro, conseguiu fugir do labirinto, salvou todos os seus companheiros e livrou definitivamente o povo de Atenas do pagamento de imposto desse rei Minos. Nós, na nossa rota, nós podemos perder, né, nessa rota de peregrinação que a gente caminha nesse mundo, nós podemos perder os rumos e situar ou habitar em lugares difíceis e perigosos, que pode deixar a nossa vida em um labirinto sem saída. Nós vimos no capítulo 33, que Jacó, 32 e 33, que Jacó havia lutado, primeiro com Deus, depois com Esaú, e ele venceu na fraqueza. Ele venceu orando, né, buscando a Deus, e com Saul arrependendo-se dos seus feitos, oferecendo presentes, como nós já estudamos na semana passada. Deus foi com ele, a graça de Deus foi com ele e livrou das mãos de Esaú. Agora nós vemos a situação um pouco se inverter. É importante a gente deixar claro que no capítulo finalzinho de Gênesis, capítulo 33, ele faz o seguinte: voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo a cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã. Armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Sique, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou o Deus de Israel. Sabíamos, então, que Jacó tinha prometido a Deus que depois que voltasse para a terra, ele iria voltar para Betel. Ele não está em Betel. Ele iria fazer um altar. Ele fez um altar numa outra cidade. Ele estabeleceu-se em uma outra cidade. Ele levantou um altar e ele colocou um nome, vamos dizer assim, um nome cristão, para aquele altar, né? Aquele lugar, aquela habitação que ele fez, aquela casa que ele fez, ele disse, o Deus de Israel. Então nós vemos que agora, no capítulo 34, ele está lá nessa cidade de Siquém, cidade de Siquém, e então o que ele vai fazer? Ele vai
lutar de novo, só que a luta agora é diferente. Infelizmente, nós vamos perceber um desvio na rota de Jacó e um desvio na família de Jacó. E eles, não pela fraqueza, mas pela força, eles tentaram resolver o problema. Nós vimos Jacó, nos 2 textos anteriores, vencendo pela fraqueza. Agora, eles vão tentar vencer pela força. E ao fazer ali, em habitação em Siquém, ele conheceu o mundo mal. Como você conhece aquele canto, né? Conheci o mundo mal, e com ele os seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isto porque eu quis. Jacó se arrastou, né, e conheceu o mundo mal. Jacó, sua filha, os seus filhos, conheceu o mundo mal, e com ele os seus ardis, e arrastou toda a família em um lamaçal. Tudo isso porque ele quis seguir um caminho diferente em sua jornada. Quando nós afastamos de Deus, podemos ter certeza, coisas boas não acontecem. Então vamos falar aí, primeiro ponto, labirinto de pecado enfrentado por sua família. Jacó enfrentou um labirinto de pecado a partir dessa história. Essa história talvez é uma história menos pregada, né? Muito pouco falada. Mas aí nós vemos que é apresentada a família de Jacó, uma família heterogênea. Seus 13 filhos, incluindo a Diná, que é a história, o destaque aqui nessa história, vinham de uma relação do patriarca com 4 mulheres. 2 eram escravas e 2 eram irmãs rivais. Já falamos disso. Jacó havia conduzido esse grupo e levado a Siquém, que adentrou então nesse labirinto perigoso. Então, o que aconteceu? Diná, uma estrangeira, resolve caminhar sozinha. Lembra que Jacó está caminhando, peregrinando, e resolve se conhecer as outras jovens daquela terra. Interessante que isso faz a curiosidade de Diná. É a mesma curiosidade de podemos fazer uma relação com Eva. Ela olhou, né, teve curiosidade de saber. Mateus Henry ilustra assim essa caminhada. Uma pessoa como Diná, vez por vez, tornam-se de dores e vergonha para a sua família. A desculpa dela foi que a sua intenção era ver as filhas daquele lugar, ver como se vestiam e dançavam, que estava em moda entre elas. Porém, isso não era tudo, pois teve que também a intenção de ser vista. Foi fazer amizade com as cananeias e aprender os seus costumes. Observe o que aconteceu com o vaguear de Diná, o começo do pecado, e como deixar a água escapar. O que há de tão importante se um pequeno fogo for aceso? Devemos evitar cuidadosamente todas as ocasiões de pecar, bem como as aproximações ao pecado. Aqui uma lição para os jovens e para as jovens. O perigo de nós sermos atraídos por caminhos e amizades que não serão boas. É verdade que, infelizmente, nessa pandemia, coisas ruins estão acontecendo dentro de casa. Nós estamos vendo, e a história que está tratando de estupro, nós estamos vendo jovens, adolescentes, crianças, né, sendo violentados dentro da própria casa. Mas aqui acontece entre os estrangeiros. Quando os filhos deixem a vigilância dos pais, eles estão em perigos. Especificamente quando eles estão caminhando sozinhos em terras estrangeiras. Há muitos jovens mal intencionados, como Siquém. O que aconteceu com Diná? O jovem filho de um príncipe a estrupou. A caminhada de Diná na terra estrangeira levou para um labirinto de dor. Aqui de volta de novo a Jacó. Por que estabelecer naquela terra se tinha que seguir direto para Betel? A caminhada de Jacó e seu estabelecer ali levou para um caminho de dor. Da mesma forma, a caminhada de Diná, estabelecendo ali, procurando amizades estrangeiras, trouxe a ela um caminho de dor. Isso é Jacó provando do seu próprio veneno. Isso poderia ser impedido por Jacó. Primeiro, não se estabelecendo ali. Segundo, tentando evitar
a sua filha caminhar sozinha numa terra estrangeira. Limites deveriam ser colocados. Os pais que não impedem que seus filhos se exponham desnecessariamente ao perigo estão muito equivocados. Pais têm que vigiar seus filhos. E quanto mais você entra em um labirinto, mais se perde e coisas boas não acontecem. O que aconteceu? Aí nós vamos ver um outro ponto aqui, desse pecado, desse labirinto que você vai entrando e vai se perdendo. Primeiro, Diná é violentada. Segundo, nós vamos ver uma religião por conveniência. Jacó, ele silenciou na dor ao saber que Diná fora violentada. Ele escondeu dos seus outros filhos. Talvez tinha até o propósito de contar mais à frente, mas ficamos sabendo que ele, o violentador que a estrupou, se apaixonou por Diná e deseja tê-la como esposa. Seu pai, ao que parece daquele tipo de pai que faz tudo para encobrir e passar a mão na cabeça do seu filho e dar tudo o que o filho deseja, ele vai, então, tentar ajudar, né, o seu filho. Vai Jacó e tudo é revelado diante dos filhos de Jacó que haviam chegado ao campo. Eles ficaram indignados quando ficaram sabendo da notícia, os filhos de Jacó. Amor, pai de Siquém, propõe uma aliança de paz e troca. Filhas por filhas e terras à disposição da família de Jacó. Isso nos faz lembrar uma coisa. Eles estão tentando fazer uma aliança. E Amor está prometendo terra. Aquilo que Deus havia prometido, tanto a Abraão, como Isaac, como a Jacó. Os filhos de Jacó, em vez de apresentar para eles a graça de Deus, a promessa de Deus, é Deus que dá a terra, a terra pertence a Deus. Os filhos de Jacó se sentiram feridos por sua irmã, de certa forma até uma boa atitude, né, tentar defender a sua irmã, mas de uma forma errada. Os filhos de Jacó tomam a frente do acordo, algo que Jacó deveria ter liderado, sendo ele o líder do lar, mas os filhos tomam a frente e propõem uma condição, que já era uma estratégia maligna no coração deles, que todos circuncidassem. Eles usaram da religião por conveniência, para fazer a sua maldade, um símbolo da graça, a circuncisão, para fazer mal a outras pessoas. É aqui que vemos a religião por conveniência. O ato sagrado foi usado por conveniências, tanto pelo lado de Amor, que buscava esposa para o filho, quanto pelos filhos de Jacó, que amavam a cilada usando do ato sagrado. Os homens de Siquém, então, se submeteram ao rito sagrado, somente para agradarem, para conseguir o seu objetivo de ter Diná como esposa para o seu filho. E para agradar ao príncipe, que estava dando riquezas para as pessoas daquela terra, todos os homens se submeteram ao rito sagrado. Aqui, mais uma vez, Jacó prova do seu próprio veneno, pois ele usou a religião por conveniência, ao levantar um altar onde não deveria levantar, e ainda coloca o nome cristão no lugar, provando do seu próprio veneno. E o que houve? Homicídio. Como vingança, os irmãos de Diná mataram todos os homens daquele povoado, aproveitando o dia da fraqueza deles. Atacaram no dia em que estavam mais fracos, usaram da força. Qual o resultado de tudo isso, meus irmãos, irmãs? Um labirinto de pecado. Quanto mais você entra nele, mais perdido você fica. De novo, Mateus Henri diz: como um pecado leva a outro, e como chamas de fogo espalha desolações em todas as direções. Os prazeres nécios conduzem à sedução. A sedução produz a ira tem sede de vingança. A sede de vingança recorre à traição. A traição termina em assassinato, e o assassinato é seguido por outras ações ilegais. Se analisássemos a história do comércio ilícito entre os sexos, descobriríamos que ela termina em sangue mais do que qualquer outro pecado. Então, nós vemos isso. Mas há mais um labirinto em que a família de Jacó entrou, que nós vamos ver no capítulo 35, que é a idolatria. Mais uma sala se abre,
e se perde no pecado. Aí nós temos que voltar um pouco na história, no passado. Raquel tinha em casa os ídolos que havia roubado do pai. E, de certa forma, trouxe maldição para a vida dela. Essa pode ser a causa de outros males na nossa vida, as nossas idolatrias. A graça para nós é que Deus nos livra dos nossos labirintos. Deus nos tira dos nossos labirintos. Nada é capaz de nos livrar se não servir a Deus verdadeiramente. Não por conveniência, mas por sua graça, em obediência a Ele e amor. Para tirar a família de Jacó desse labirinto, nós lemos no capítulo 35, Deus chama Jacó a restauração, a conversão. A palavra conversão é a chave no capítulo 35, para entendermos o processo de salvação. Lembra a história de Teseu e o Minotauro. Ele tinha que voltar, depois de colocar o novelo, né, a lã, ele seguir por aquela e voltar para o mesmo caminho que ele entrou. Jacó tinha que voltar, tinha que recomeçar a sua estrada. A palavra, então, conversão aqui é a chave. Deus falou com Jacó. Jacó assumiu a sua autoridade agora, a sua família, e conduziu a sua família na busca ao Senhor. Quais são os passos que ele tomou? Capítulo 35. Deus havia falado com Jacó, levanta-te. Ou seja, Jacó estava acomodado naquela terra. Ele estabeleceu ali, não fique acomodado ao pecado e às suas consequências. Tome uma atitude. Deus está chamando Jacó a tomar uma atitude. Sobe a Betel, ou seja, sai desse labirinto. Betel significa casa de Deus. Volte para a casa de Deus. Se a gente for fazer uma aplicação, volta para a igreja. Não busca qualquer solução em qualquer lugar. Busca o Senhor na casa de Deus, que hoje é a igreja. E habita ali. O Salmo 27:4 fala para a gente habitar no esconderijo do Altíssimo, né? E para a gente buscar o esconderijo do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na tua presença, na tua casa. Não busque a casa de Deus apenas como visitante. Não vivam a religião apenas por conveniência. Habite ali como filho. Tenha um compromisso com Deus e com seu povo. E faz um altar ao Senhor. E a gente sabe que o altar, ele tem um propósito. O altar é para se oferecer um sacrifício em favor do pecado. Uma ovelha, um boi, um pombo deve ser sacrificado ali. O sangue tem que ser derramado para que, então, possa haver a purificação dos pecados. Faz um altar. E Jacó, então, dispõe-se a carregar as pedras, a organizar a direção do culto, a renovar o culto, ou seja, organize a sua vida em direção a Deus. E abandone os ídolos. Você vai ler isso lá no capítulo 4. Jacó pediu toda a sua família para juntar todos os ídolos. Interessante que Jacó deveria já ter feito isso muito tempo antes. Se ele procurasse com mais empenho, ele encontraria na tenda de Raquel. Mas nunca é tarde para recomeçar. A reforma tem que começar já. Enterre as imagens. Jacó pegou as imagens e enterrou. Devemos afastar dos nossos pecados, do mesmo modo que estamos separados do que estão mortos e sepultados, fora do alcance da nossa visão. Ou seja, fazer morrer os nossos ídolos. Enterre os seus ídolos. O resultado disso tudo, que quando obedecemos a Deus, de novo Mateus Henri vai dizer que Jacó mudou-se de Siquém para Betel, mesmo estando os cananeus muito irados contra os filhos de Jacó por causa do bárbaro trato contra os homens de Siquém, foi de tal forma detidos pelo poder divino que não puderam aproveitar a oportunidade de vingança que lhes era oferecida. A vereda do dever e a vereda da segurança, quando estamos ocupados na obra de Deus, permanecemos sob uma proteção especial. Deus permanece conosco enquanto estamos com Ele. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus rege o mundo por meio de terrores secretos na mente dos homens, mais do que somos capazes de nos dar conta. Deus protege aqueles que se voltam para Ele, aqueles que se voltam em sua graça. E Deus renova a sua aliança. A graça de Deus é renovada a partir do sacrifício, a partir do altar. Deus apareceu a Jacó
renovou o seu pacto com ele, e o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, foi capaz de cumprir as promessas no devido tempo. Prometeu duas coisas a Jacó, que ele seria pai de uma grande nação, havia prometido para Abraão, e seria dono da terra. O que havia era o que o príncipe estava querendo dar, mas Deus está dando toda a terra a Jacó. Graça, não por merecimento, mas por graça, porque Jacó, diante desse labirinto que ele entrou, vivendo, conhecendo o mundo mal, e com ele e a sua família, nós podemos ver que ele não merecia isso, mas Deus, na sua graça, trata com seus filhos assim, dando aquilo que eles não merecem. E nós encerramos, então, lembrando que Jesus entrou em nosso labirinto. Nós falamos do sacrifício que foi ofertado ali. Nós lembramos de Teseu, que se ofereceu como um sacrifício. Ele poderia morrer lá dentro nas mãos dos minotauros, é uma lenda, é um mito, né? Jesus veio a essa terra estranha, não é um mito, é uma realidade histórica na nossa história, na nossa vida, no mundo. Ele conheceu o mundo mau e seus ardis, mas ele não era como Diná, que não conhecia a maldade dos povos daquela terra. Diná não conheceu a maldade daqueles homens. Por isso, entrou naquela terra estrangeira, confiante, mas foi violentada. Jesus sabia tudo. Quando ele veio caminhar na terra estrangeira, ele vestiu a nossa veste, ele se encarnou, não tendo nenhum pecado, ele assumiu todos eles. Ele sofreu agressão por homens que viviam de religião de conveniência. Os judeus, líderes como escribas, fariseus e saduceus. Ele foi crucificado em uma cruz por homens maus, levando sobre si os nossos pecados. Ele veio a este mundo e nos achou, eu e você, assim tão sujo, como Diná estaria se sentindo. É assim que se sente uma mulher quando é violentada. Ela talvez se sinta suja. Ele encontrou mulheres como Diná, que foram abusadas por homens, como aquela mulher prostituta. Jesus Cristo se identificou com seus sofrimentos e pecados, e numa cruz por nós derramou um sangue puro. Se existe alguém como Diná, que foi abusada e por isso se sente suja e às vezes culpada, saiba que Jesus se identifica com você. Volte-se para ele. Ele purifica-nos de todos os males. Se existe alguém como Jacó, que enfiou a sua família em um labirinto de pecados por tomar um caminho, converta-se. É hora de reforma. E busque o sacrifício do altar. Creia no sacrifício do altar, que é Jesus. E se existe alguém que tenha seguido uma religião de conveniência, como os filhos de Jacó, e como aqueles príncipes, aqueles homens, deixe esse caminho. Não use a religião para ocultar os seus caminhos malignos. Volte-se para Deus. Podemos dizer, como diz alguém, que o lugar mais seguro da terra é estar na presença de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Se você quer ter segurança, então busque a Deus. Esteja no centro, que Deus seja o centro na sua vida. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Nós vamos continuar esses estudos de Gênesis na próxima terça-feira, no mesmo horário, 20h30. Se você não está vindo hoje aí, você quer ver os estudos anteriores lá no YouTube e também aqui no Instagram tem alguns, você pode aí consultá-los. Se você não assinou, não inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a paz do Senhor. Eu agradeço a presença de todos. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, por aquelas pessoas que foram violentadas ou estão sendo violentadas e abusadas. Ó Deus, que o Senhor possa livrá-las de homens maus. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, de andar por caminhos perigosos. Ó Deus, que estejamos sob a vigilância dos nossos bons pais, dos nossos líderes. Ó Deus, aqueles que nos amam
e quer o bem para a nossa alma. Ó Deus, que o Senhor possa converter os corações, que o Senhor possa, ó Deus, trazer de volta as pessoas que estão perdidas no labirintos deste mundo, Deus, perdidas, ó Deus, nos seus pecados, em caminhos perigosos. Restaura-os, ó Deus, com tua graça e com teu amor. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus seja com todos vocês. Boa noite. E assim nós encerramos, então, a nossa transmissão.